pessoal, a pergunta hoje que eu vou responder é assim: resina cristal e resina de laminação, quando escolher e qual a diferença? As pessoas que normalmente estão iniciando em trabalhar com poliéster encontram eventualmente a resina poliéster cristal e a resina poliéster de laminação. São os produtos mais convencionais que mais se utilizam no mercado. E qual a diferença prática entre as duas? Fora a característica de cor, que a resina cristal, né, como o próprio nome diz, é muito mais cristalina, muito mais transparente. E a resina de laminação ela costuma ser mais escura, alguns tipos de resina de laminação costumam ser até meio opacas, assim, meio leitosas, um leitoso parecendo até um café com leite. Isso depende muito do tipo de resina de laminação. Mas fora isso, eles têm as diferenças em termos de reatividade, de viscosidade e em termos de tixotropia. Já comentei sobre tixotropia, então se quiser entender um pouquinho mais, você dá uma olhada. As resinas de laminação, eles costumam ser mais tixotrópicos, até para facilitar a impregnação da própria fibra. Já as resinas cristais, elas não têm normalmente essa característica porque elas não são muito utilizadas para impregnação de fibra. Eventualmente tem peças de fibra de vidro que as pessoas fazem com resina cristal, como por exemplo uma telha de fibra de vidro, onde a pessoa precisa de uma certa transparência, ou um vitral em fibra de vidro, quando a pessoa quer um pouco de transparência. Mas de regra geral, as resinas de laminação, eles têm maior tixotropia e as resinas cristais não têm. E o que acontece é justamente isso: resina cristal, como a pessoa quer uma boa transparência, uma boa retenção de cor, ela é mais utilizada para confecções de peças, de artesanato, algo que a aparência é muito mais importante. A resina de fibra, além normalmente dela ter um custo mais competitivo, né, para que faça peças em fibra de vidro e ser tixotrópica, ela também tem essa característica de melhor molhabilidade, porque ela é mais líquida, ela é maior molhabilidade da fibra, consequentemente uma maior interação. Então ela ajuda a fazer o amolecimento das mantas, tecidos ou fibras picadas da laminação para que ele molde melhor. Então é isso. Eu posso usar também a resina de laminação para fazer peças? Pode! Tem gente que, por exemplo, utiliza ela para fazer peças onde vai misturar muita carga mineral, por exemplo, uma imagem ou uma estatueta, ele vai usar muita carga mineral. Então ele acaba, às vezes, usando uma resina de laminação também. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que as resinas de laminação, elas têm normalmente uma reatividade um pouquinho maior do que as resinas cristais, para que ele tenha uma boa cura em espessuras finas de laminação. Então quando você for fazer uma peça compacta, tenha em mente que ele pode ser um pouco mais reativo. E aí você tem que trabalhar bem o catalisador MEC para que você não tenha um excesso de calor, possa trincar ou danificar a sua peça. Então dá para fazer peças também com resina de laminação, só tem que verificar esses pontos. Ok, gente? Tendo alguma dúvida, como sempre, manda um e-mail, faz um comentário. Se souber de alguém que precisa dessa informação também, por favor, passe para frente. Até a próxima. Tchau!